Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação financeira e hoje o tema da nossa aula é um tema bem interessante que tem chamado a atenção de muitas pessoas, que é investimentos em renda fixa. A renda fixa é quando um investidor ele empresta dinheiro para alguma instituição financeira, para um banco ou até mesmo para o governo. E a renda fixa leva esse nome porque você tem previsibilidade do retorno do seu investimento. Porque de acordo com cada investimento que você faz, existe uma regra específica que vai dizer para você quanto você vai receber no final do período. Ou então, pelo menos, estimar para você quanto você vai resgatar quando encerrar o prazo do seu investimento. Certo? Diferente da renda variável, que como o nome já é bem sugestivo, ela varia dia após dia. A renda fixa, ela também tem variações, mas existem regras específicas que você já conhece antes de fazer o seu investimento, que dizem quanto que ela vai render no futuro. Ok? E a renda fixa, ela pode ser aplicada tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, como eu já falei, a renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguma instituição. E no setor público, então, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal. É isso mesmo. O governo, ele emite títulos de dívida que os investidores, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, podem comprar. E comprando esses títulos, eles estão financiando o governo para alguma atividade específica, seja porque é um momento de crise no país e o governo precisa de dinheiro para saldar dívidas, ou seja, em momentos de investimento que o governo precisa captar dinheiro no mercado para conseguir financiar as suas atividades operacionais, enfim. E você, investidor, por estar financiando as atividades do governo, recebe uns juros, recebe um pagamento por conta de que você é o financiador do governo. Certo? Esse tipo de investimento no governo federal chama-se Tesouro Direto. Com certeza você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar alguma vez. Mas a verdade é que dentro do Tesouro Direto existem alguns tipos de investimento. Não existe apenas um tesouro direto que você pode aplicar seu dinheiro. O primeiro deles, e talvez o mais fácil de a gente entender e o mais usado também, é o Tesouro Selic. Tesouro porque você está investindo no governo e Selic porque a regra de remuneração desse investimento é baseada na taxa Selic. A taxa Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Para nós investidores, pessoa física, nós temos que saber que essa taxa significa a taxa básica de juros da nossa economia. De 45 em 45 dias, o Copom ele faz uma reunião e avalia todo o cenário econômico do país naquele momento e estabelece se a taxa Selic vai subir ou cair. Certo? Então, o teu Tesouro Selic, ele de 45 em 45 dias, ele tem uma leve alteração no seu rendimento. Ou então, se o Copom resolver não mexer na taxa Selic, ele permanece com o seu rendimento. O Tesouro Selic, portanto, é um título de renda fixa pós-fixado, porque você não sabe no dia que você contratou esse investimento quanto ele vai render lá no futuro, porque, como eu falei, a cada 45 dias ele tem uma leve alteração no seu rendimento. Então, ele tem uma regra específica para isso, mas ele varia conforme o tempo, certo? Você pode escolher alguns títulos de Tesouro Selic com vencimentos em 2025, 2030. Você entra no site do Tesouro e pode escolher qual que é o prazo que você deseja deixar o seu dinheiro. Mas o Tesouro Selic, mesmo que ele vá vencer só em 2025, por exemplo, você pode resgatar antes do prazo, sem correr o risco de perder o seu dinheiro. Você vai ganhar o teu capital e o teu juros que você recebeu até o dia que você resgatou. Não há o risco de você perder dinheiro nesse tipo de aplicação, ok? Nesse tipo de investimento é pago imposto de renda, mas você também não precisa ficar calculando nenhum tipo de DARF para recolher esse imposto, porque quando você resgata, o seu investimento ele já retorna para a conta da sua corretora ou do seu banco, já líquido do pagamento do imposto de renda. Outra modalidade dentro do tesouro que você pode investir é o tesouro pré-fixado. O nome já diz. Ao contrário do pós-fixado, que a sua taxa ela vai variar conforme a variação da Selic, o pré-fixado ele já te diz no começo do teu investimento quanto ele vai render lá no futuro. Então vamos supor que você contrate um tesouro pré-fixado 2030 com taxa de 10% ao ano de juros, certo? Então você vai lá na data de 2030 resgatar todo o seu capital acrescido de 10% de juros.
Mas atenção, nesse tipo de investimento, corre-se o risco de, se você for sacar o seu dinheiro antes do vencimento, de você ou perder dinheiro ou então ganhar mais dinheiro, porque esse tipo de aplicação ele varia conforme a curva dos juros futuros. Então, se algum acontecimento econômico relevante aconteceu hoje no país, pode ser que a taxa de juros lá no futuro se altere. Com isso, altera-se também o valor que você tem investido. Eu posso falar sobre isso melhor num outro vídeo, com mais tempo, falar também sobre marcação a mercado, que é um tema bem importante para quem deseja investir nesse tipo de aplicação do tesouro pré-fixado. Mas, se você deseja ter uma rentabilidade razoável e sacar seu dinheiro lá na frente, não vai usar seu dinheiro no curto prazo, é um investimento interessante sim, porque na data do saque, na data do vencimento do seu investimento, não há como você ter perdido dinheiro, porque o Tesouro garante que você vai receber o seu capital acrescido dos juros que for prometido lá na data da contratação, ok? E por fim, um outro título do Tesouro bem conhecido é o Tesouro IPCA+. O nome também já é bem sugestivo. Esse tesouro, a regra de remuneração dele é conforme o IPCA do Brasil. Então, o IPCA é uma sigla que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Resumindo, é o índice que estabelece a inflação oficial do país. Então, se a inflação do país sobe, o teu investimento também vai ter uma remuneração maior. Se a inflação cai, o teu investimento também vai ter uma remuneração menor. Então você já deve estar pensando, poxa, esse investimento é um investimento que me protege da inflação, porque como a gente já trabalhou no último vídeo, eu expliquei para vocês que atualmente a poupança tem rendido menos do que a inflação. Então existem alguns tipos de investimento tão ruins ao ponto de perderem para a inflação oficial do país. Se você quer se proteger da inflação, você pode contratar o Tesouro IPCA+, porque ele vai garantir para você que o teu investimento vai render pelo menos a inflação do país. Então, ao final, no vencimento, você vai sacar o seu dinheiro com o mesmo poder de compra do dia que você aplicou o seu dinheiro. E esse mais no nome, depois do IPCA, o que significa? Significa que além de render a inflação, ele também vai te dar uma remuneração adicional. Você se protegeu da inflação e ainda conseguiu uma pequena remuneração por ter financiado o governo nas atividades que ele deseja fazer. Agora, pessoal, nós vamos para a parte dos investimentos em renda fixa no setor privado. A gente consegue investir no Tesouro, investimentos públicos, e agora a gente também tem algumas opções de investimentos de renda fixa no setor privado. Quais são eles? Principalmente os investimentos em bancos. Os bancos geralmente são eles que emprestam dinheiro para a população. Eles emprestam o dinheiro para aquela pessoa que ou precisa pagar dívidas ou então investir, e ele cobra esse empréstimo acrescido de uma taxa de juros. Então, geralmente, quando a gente vai ao banco, nós precisamos devolver o dinheiro que nós emprestamos acrescido de uma taxa de juros. Esse spread bancário é o que dá, talvez, a principal remuneração para os bancos. Mas você também pode emprestar dinheiro para os bancos. Você também pode aplicar em investimentos que nada mais são do que empréstimos aos bancos tradicionais, tanto de grande, médio e pequeno porte que existem no Brasil. E esses investimentos chamam-se CDBs. Você já deve ter ouvido essa sigla também. E essa sigla significa Certificado de Depósito Bancário. Quando você contrata um CDB, você empresta dinheiro ao banco e no final do prazo você pode recuperar esse teu empréstimo que você fez ao banco acrescido de uma remuneração também, acrescido de uma taxa de juros, certo? Com certeza não é a mesma remuneração que o banco tem quando empresta dinheiro para nós, pessoa física, ou para as pessoas jurídicas, para as empresas, mas é um bom investimento de acordo com o que está rendendo essa taxa do CDB. E o CDB rende qual taxa? A gente consegue saber quanto ele vai render? Sim, nós conseguimos. O CDB, ele é atrelado à taxa do CDI. É um nome parecido, mas ele tem um significado diferente. O CDI não é um investimento, ao contrário do que algumas pessoas pensam. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O nome também é sugestivo. São depósitos que os bancos fazem entre eles. E por que eles fazem isso? No final do expediente bancário, quando fecha o banco, cada banco faz o seu balanço e alguns bancos percebem que teve mais saque, por exemplo, do que depósitos. Então, eles têm um déficit de dinheiro no seu caixa. E por conta disso, eles precisam tomar emprestado dos outros bancos que tiveram um saldo positivo no final do dia e eles pagam uma taxa de juros que é a taxa do CDI. Então, o CDB ele está ligado ao CDI. Quando você vai contratar um CDB, você vai ver que ele está
especificado que o CDB, por exemplo, rende 100% do CDI. Então, se o CDI está rendendo, por exemplo, 3% ao ano, você vai receber 3% ao ano do seu investimento. Se ele rende 120% do CDI, você pega o seu investimento, multiplica ele por 1,2 e você tem a taxa que vai render o seu CDI. E assim como os títulos do Tesouro, o CDB também tem incidência do imposto de renda, mas também, mais uma vez, você não precisa calcular DARF para pagar seu imposto. Quando você resgata o seu investimento, ele já vem líquido para sua conta do imposto de renda, já calculado e já recolhido para os cofres do governo. Vamos para o próximo investimento em renda fixa, também você emprestando dinheiro aos bancos. São os chamados LCIs e LCAs. Esse tipo de investimento, ele também é um empréstimo seu para os bancos, só que tem uma diferença. Esse dinheiro, ele tem uma destinação já previamente estabelecida. Por exemplo, o LCI, que significa letra de crédito imobiliário, esse dinheiro que o banco capta, ele tem que obrigatoriamente destinar para investimentos, de seja quem for, para o setor imobiliário. E as LCAs, que significam letras de crédito do agronegócio, tem que ter a destinação do setor agrícola, do agronegócio. Então também são investimentos que você pode fazer ao banco, porém nesse caso o banco ele precisa destinar ou para o setor imobiliário ou para o setor agrícola. Por conta disso, por conta de ser um incentivo a esses dois setores importantes para a economia do país, é que o governo federal ele não cobra imposto de renda desses investimentos. Então, diferente dos CDBs, as letras de crédito, seja imobiliário ou agrícola, são isentas de IR. Você não precisa pagar imposto de renda. Geralmente, por conta disso, os bancos remuneram um pouco menos do que os CDBs, mas é bom você fazer a conta, porque como você não vai pagar imposto de renda, provavelmente o seu LCI ou LCA vai render mais que um CDB. Mas tudo são questões de você analisar aquilo que o banco está oferecendo para você ou que a sua corretora está mostrando que está disponível para você investir. Faz as contas e vê se está valendo mais a pena o CDB ou os LCIs, LCAs. Certo? Outro investimento de renda fixa no setor privado são as LCs. É um nome parecido, mas ela tem um significado diferente. A LC significa letra de câmbio. E quando a gente fala em câmbio, geralmente a gente já pensa no câmbio do real para o dólar, né? Que a gente faz quando vai viajar para fora do país, do real para o euro, mas não significa isso. Significa que você está emprestando agora um dinheiro para uma instituição financeira. Essa instituição financeira ela é exclusivamente dedicada a emprestar dinheiro para as pessoas. Parecido com os bancos. Os bancos também fazem isso, porém eles têm outras receitas. Eles cobram tarifas dos seus clientes, cobram aquelas cestas de relacionamento. Eles têm outras receitas, vendem seguros também, consórcios, títulos de capitalização. Então o banco ele tem outras atividades, a instituição financeira não. Então você, quando aplica o seu dinheiro numa letra de câmbio, você está financiando essas instituições para que elas possam então repassar esse dinheiro, esse crédito aos seus clientes, para que eles possam devolver a essa instituição o capital mais os juros depois, certo? Você está financiando uma financeira. E o último investimento em renda fixa que eu gostaria de trazer para vocês hoje são as debêntures. Debêntures também é um título de renda fixa, porém você não está emprestando seu dinheiro nem para bancos, nem para instituições financeiras e nem para o governo federal. Você compra debêntures de empresas privadas específicas. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras resolveu emitir debêntures, então ela emite títulos de dívida que você, investidor, pode comprar e no final do prazo, no dia do vencimento, você resgata o seu investimento com os juros, certo? São, então, empréstimos que você faz para empresas específicas. Você, inclusive, sabe qual empresa é e quanto ela vai te pagar pelo seu investimento, pelo seu empréstimo a ela, certo? Ela também vai usar o dinheiro, saldar dívidas, fazer investimentos, aquisições, reformas na sua empresa para o objetivo que ela desejar. E você pode emprestar dinheiro para ela e ser remunerado por conta disso, certo? E agora vejam só, quais os riscos de todos esses investimentos em renda fixa que a gente falou aqui? Vamos começar pelos títulos que você emprestou ao governo federal. Será que existe algum tipo de risco nesse investimento? Existe.
existe o risco do país quebrar, o risco país, e então o país, por conta de que não tem mais dinheiro, ele não consegue pagar os seus investidores. Mas veja só, um país grande como o Brasil, será que não conseguiria pagar o seu investimento? Na pior das hipóteses, o governo ainda assim tem a possibilidade de imprimir dinheiro através do Banco Central e pagar os seus devedores. Então, existe um risco, mas é um risco muito baixo. E se você ainda acha que é um risco alto, você pode inclusive investir em títulos do Tesouro americano, por exemplo. Você pode abrir uma conta numa corretora de valores nos Estados Unidos, que é super simples também. Você pode você mesmo fazer esse cadastro da sua casa através do seu celular, não precisa ir para os Estados Unidos, e você compra um título do Tesouro Americano, certo? Só que tem uma desvantagem de investir lá, que como o país é muito mais consolidado, o risco também é menor e por conta disso a tua remuneração por emprestar dinheiro ao governo americano também é menor. Como o Brasil não é um país tão forte economicamente como os Estados Unidos, a gente tem uma remuneração maior por conta do risco ser maior também aqui no Brasil. Fica a teu critério escolher títulos de dívida de qual país você quer investir, certo? E agora na parte dos investimentos de renda fixa do setor privado, quais são os riscos de investir lá? Os riscos são também da empresa que você investiu, seja do banco, seja da empresa privada ou seja da instituição financeira, de não pagar o seu investimento ao final do período. Isso pode acontecer? Pode. Pode ser que o banco, por exemplo, quebre no meio do caminho e você fique o seu dinheiro. Mas para isso, existe algo no Brasil e no mundo todo também, mas no Brasil chama-se FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição que é financiada pelos próprios bancos, os bancos mesmos mantêm essa instituição, portanto é uma instituição privada, não é pública como acontece em outros países, por exemplo. E no Brasil, essa instituição é mantida com o dinheiro de vários bancos para, no caso de algum banco quebrar, esse fundo ele possa financiar e pagar os investidores, certo? Só que tem um detalhe, o FGC ele cobre apenas investimentos de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então vamos supor que você investiu num CDB lá do Bradesco e por algum motivo o Bradesco veio a quebrar. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas no mundo hipotético, vamos supor que o Bradesco quebre e não consegue pagar o seu investimento. E você, vamos supor que tenha investido R$200 mil lá no Bradesco através de um CDB, o FGC ele garante que ele devolve o seu dinheiro para você, certo? Então isso é uma garantia que você tem. Porém, se você tiver investido, por exemplo, R$500 mil lá no Bradesco, o FGC vai garantir apenas R$250 mil. Você vai ter perdido a diferença. O teto máximo, portanto, é 250 mil. E existe também um teto global. O que é isso? Porque o investidor ele pode diversificar os seus investimentos. Ele compra um CDB do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil e do Banco Pan, por exemplo. 250 mil em cada banco. Mas, numa catástrofe, os bancos todos quebram. Uma quebradeira geral no país. O país está passando por uma dificuldade muito grande. E se você tiver investido R$250 mil em cada um desses 5 bancos, o teto global, que é de R$1 milhão, ele vai ser extrapolado. E, portanto, mesmo que você investiu apenas 250 mil, que é o teto individual por CPF e por instituição, você não vai ter todos os seus investimentos recuperados, porque existe um teto global de R$1 milhão também, certo? Então, existe um individual por CPF e por banco, e existe um teto global de R$1 milhão que o FGC garante o seu dinheiro de volta, ok? Mas invista em bancos que são bem consolidados no mercado. Às vezes nós ficamos procurando bancos pequenos que geralmente pagam remunerações melhores para os CDBs, por exemplo, mas a gente corre o risco de realmente esses bancos pequenos virem a quebrar e você ter que esquentar a cabeça de ter que ficar esperando o FGC ressarcir os seus valores para você. Porque isso leva tempo, como toda coisa no Brasil, isso leva tempo. Não é do dia para a noite que você tem o seu dinheiro de volta. Isso pode inclusive durar até 6 meses, em alguns casos, o seu dinheiro parado lá, esperando toda a burocracia ser encerrada para que seja ressarcido o seu valor, certo? Então, não vejo motivos para que a gente fique arriscando o nosso capital em empresas pequenas, bancos pequenos, por conta de pequenas variações, pequenos rendimentos a mais que esses títulos podem nos
nos trazer. Pessoal, e por último, a pedido de alguns, eu vou falar um pouquinho sobre COI. O COI significa Certificado de Operações Estruturadas. Por que operações estruturadas? Porque o COI é um investimento híbrido, ele não é nem renda fixa e nem renda variável, ele é os dois. Ele mescla tanto investimentos renda fixa quanto renda variável. E como que funciona esse investimento em COI? O banco, ele pega, vamos supor, 100 mil reais de você, investidor, certo? Desses 100 mil reais, ele investe 900 mil reais em renda fixa para que no dia do vencimento do seu investimento, ele tenha os 100 mil de volta. É um rendimento pequeno, mas pelo menos assim ele consegue garantir o seu dinheiro de volta. E com aqueles 100 mil que sobrou, ele vai para a renda variável. Tenta investir em inflação, em câmbio, em juros, em ações. Ele pega esses 100 mil reais, um percentual menor, e vai para a renda variável tentar investir o seu dinheiro e tentar te dar um retorno maior. No final das contas, se não der certo essa estratégia da renda variável que foi utilizada pelo banco emissor do COI, ele pelo menos garante para você que ele vai te devolver o seu dinheiro, porque ele investiu na renda fixa, a renda fixa deu um rendimento pequeno, mas deu, e ele consegue então devolver o seu investimento. Então funciona assim o COI, é um investimento híbrido que tem que ser muito bem analisado, porque às vezes, dependendo do COI, existem muitas taxas inclusas que não são facilmente identificadas e você corre o risco de, se a estratégia for mal aplicada pelo banco, você ter apenas o seu capital de volta. Mas veja só, num CDB ou até na poupança mesmo, você teria um pequeno rendimento. Então será que vale a pena mesmo investirmos em qualquer tipo de COI? Só porque a promessa é de que pode ser um rendimento muito bom, mas se não for, você tem o seu capital de volta sem nenhum tipo de juros, deve ter perdido inclusive para a inflação. A não ser que tenha um cenário de deflação no país, o que é muito difícil, nunca aconteceu no Brasil, você vai ter perdido o poder de compra caso a estratégia do banco tenha sido errada, certo? Então, era isso o vídeo de hoje, pessoal, renda fixa, espero que vocês tenham gostado, podem deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, para gravarmos novos vídeos para vocês, beleza? Até mais!